Monteiro, da Universidade de Aveiro. Eu preciso aqui de comentar algo que foi dito agora pela Luísa Schmidt, que começou por dizer que a monitorização é fundamental. Sim, a monitorização é fundamental, mas não é a única ferramenta que existe na gestão da qualidade do ar. É preciso dizer que existem, e Portugal é um desses países, em que existe a modelação da qualidade do ar, que permite resolver muitas falhas, porque estamos a falar de uma ferramenta, a monitorização, que é limitada no espaço. E a Luísa Schmidt falou da questão da limitação em termos de orçamento de manutenção das estações, que é um ponto crítico atualmente. Portanto, a modelação que vai desde as emissões, com a meteorologia e, inclusivamente, pode chegar à exposição falada aqui pelo professor Oliveira Fernandes, perdão, é fundamental aqui, quer para, como suporte, neste momento já definido pela União Europeia, portanto, a União Europeia já define que a modelação deve ser usada na parte da avaliação da qualidade do ar, portanto, essa avaliação não deve ser só baseada na monitorização, mas também na modelação para podermos ter uma abrangência espacial do que se passa. E quando eu falo aqui da modelação, também vou chamar um bocadinho a brasa à nossa sardinha na Universidade de Aveiro, nós fazemos a previsão da qualidade do ar, assim como é feita a previsão meteorológica, a previsão da qualidade do ar para Portugal e para Lisboa pela Universidade Nova, é feita e está disponível ao público em geral através do site da Agência Portuguesa do Ambiente. Não sei, nós tentamos que saísse, isto já é feito há alguns anos na biosfera, sim, pronto, perdão, mas nós tentamos, portanto, que fosse um serviço, assim como a previsão meteorológica é feita, também poderia ser feita a previsão da qualidade do ar. Isso é feito em alguns países. Atualmente em Portugal isso ainda não é feito, talvez porque ainda não se tenha sentido como uma necessidade. Eu julgo que tem só a ver com isso. Muito obrigada. Se calhar estamos a voltar um bocadinho para o exterior. A conversa está muito interessante e eu não vou parar, portanto, se tem alguma coisa a dizer, agradeço. Porque se calhar valeria a pena voltar a esse ponto quando falarmos nas cidades do futuro. Como é que poderemos organizar o planeamento das nossas cidades para podermos utilizar esses resultados justamente da modelação e das previsões e incluir, articular com os dados da meteorologia para podermos ter cidades mais saudáveis. Mas se calhar esta é só uma sugestão para mais daqui a um pouco. Eu, no fundo, o utente da Universidade Nova de Lisboa, queria só dar uma ligeira achega e responder um bocadinho também à pergunta da senhora deputada em relação mais à ação em propriamente dita. Por um lado, pronto, não posso deixar de começar sem falar também da questão dos meios associados à monitorização. É, de facto, o dedo na ferida, parece um dos dedos na ferida. De resto, parece-me muito relevante dizer que eu não acho que haja uma solução única. O que há são mixes de políticas que conduzirão a situações melhores, não é? Não conhecemos nenhum caso em que haja só instrumentos regulamentares, ou só instrumentos fiscais, ou só instrumentos de incentivo à adoção de, por exemplo, mobilidade mais sustentável. O que há é sempre um conjunto de políticas, até porque há sempre aquele risco de se estar a usar um canhão para se matar uma mosca, ou seja, é sempre tentativa e erro e perceber um bocadinho o que é que cada caso requer do ponto de vista de ações. Dizer-vos também que Portugal tem muitos documentos estratégicos e de políticas, técnico-científicos, por assim dizer, que têm muita qualidade, que aliás, peço-vos desculpa, que aliás nunca percebi muito bem porque é que muitas vezes não são mais aplicados no terreno e porque é que eles não são depois monitorizados, a sua aplicação, porque o nosso problema não é não termos estratégia, o nosso problema é que depois, do ponto de vista político, essa estratégia não arranca. Ou seja, temos muitos documentos que deveriam ser plurianuais, deveriam ser independentes dos ciclos políticos e muitas vezes isso não acontece. E isso é um travão grande. Aqui. Eu dou. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Bruno Santos, eu estou aqui em representação da DEC Proteste. Serei talvez o mais convictamente leigo que está neste Café Ciência. Muito obrigado à organização pelo convite. Eu acho que a Sra. Deputada Elsa Paes colocou aqui a questão a um nível muito importante. E eu respigava aqui uma afirmação da professora Alexandre Quintanilha que me parece que é lapidar. A professora disse ou perguntou como é que a sociedade quer viver. E esta é para mim a grande questão. Porque os senhores são especialistas absolutamente inquestionáveis, mas o que falta muitas vezes nesta discussão é o cidadão, é o consumidor, ao fim e ao cabo.
Porque eu já ouvi falar aqui hoje de imposição de medidas, de imposição de restrições, vamos impedir, vamos cortar. Isto é tudo fantástico, mas vamos tentar perceber como é que, por exemplo, pensando nos transportes públicos, que aliás são uma das fontes principais de poluição, vamos tentar perceber quatro premissas essenciais para um utilizador. A sua segurança. Eu posso dizer, e os senhores sabem também como eu, que há zonas aqui à volta de Lisboa em que frequentar os transportes públicos a partir de uma certa hora é um ato de heroísmo ou de loucura, não é? Depois o custo, e o custo associado enfim, a várias interfaces que muitas vezes temos de fazer para chegar ao nosso local de trabalho. Depois a própria comodidade, porque é fantástico eu estar a dizer, bom, vamos utilizar o transporte público, desde que eu não ando no transporte público e não tenha de andar a cotovelar-me com 100 pessoas, no autocarro em cabem 50, quer dizer. Portanto, temos também de perspectivar a questão aqui da comodidade e depois a questão da previsibilidade. Mudanças de horário, supressão de carreiras, enfim, greves, que hoje têm ocorrido muito aos tempos esta parte, e, portanto, há uma série de condicionantes que creio que têm de chamar esta discussão um bocadinho mais para o terreno e temos de encontrar aqui soluções com as pessoas, claramente. E depois, ao outro nível político, na introdução, francamente, creio que foi a Sra. Secretária de Estado, referiu um número que certamente nos preocupará a todos. Em 2050, salvo erro, 2/3 da população estará concentrada em zonas urbanas. Bom, vamos ver o que é que se tem passado nos últimos anos no nosso país. E quando digo últimos anos, vamos abster-nos, obviamente, desta legislatura. Mas têm encerrado escolas, têm encerrado tribunais, serviços de saúde, serviços comunitários vários. Ou seja, estamos hoje a empurrar a maior parte das pessoas ou para zonas de dormitório que já estão absolutamente a arrebentar pelas costuras, permitam uma expressão, tal é a densidade habitacional, ou estamos a empurrá-las cada vez mais para a cidade, em situações eventualmente de habitação até mais precária, em que as condições ambientais de subsistência, permitam-me a expressão, são talvez a última preocupação dos nossos concidadãos. Num estudo que fizemos sobre a qualidade de vida nas cidades, houve 2 fatores que foram escolhidos à cabeça: a segurança, claramente, e o emprego. E eu creio que o ambiente vinha depois, estes valores teriam à volta de 19%, e o ambiente, as preocupações ambientais apareciam no fundo da tabela com cerca de 5%. E, portanto, eu temo que às vezes, pegando há pouco numa expressão, alguém que referia à estratosfera, estejamos aqui a um nível tão estratosférico da discussão que depois a aplicação prática, por muitas políticas bem intencionadas que tenhamos, esbarra por completo na ausência de pragmatismo na concepção dessas medidas e dessas políticas. O Sr. Professor Oliveira Fernandes há pouco referiu o ar das escolas, também eu vou já terminar. Para dar mais uma nota de realidade, nós fizemos há pouco um estudo muito breve sobre a qualidade do ar nas escolas e chegámos à conclusão que havia várias escolas que tinham, por exemplo, ventilação mecânica a funcionar na perfeição. O único problema dessas escolas é que não tinham dinheiro para pôr a funcionar habitualmente. Portanto, eu creio francamente que esta discussão tem de descer ao terreno, tem de olhar de facto para as condições de vida das pessoas, e eu creio que a intervenção da Sra. Deputada foi muito nesse sentido, e é muito importante que nos centremos mais numa visão pragmática das políticas ou da discussão que possamos fazer aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigada. Uma visão pragmática será certamente essa de abrir as janelas nas escolas, e eu gostava de passar a palavra um projeto Ciência Viva, que realizaram, tem várias escolas, é um projeto que é coordenado pelo LIP, Laboratório de Investigação e Partilha, e tem várias escolas e tem estudado a densidade de radão nas escolas sobretudo do norte, mas não só, porque também há granito no sul, em certas zonas do Alentejo. E podem-me explicar um bocadinho, temos aqui um jovem que talvez nos possa explicar muito rapidamente, por favor, o que é que tem